Mas hoje eu quero compartilhar com vocês sobre a história daqueles que fazem história. Amém? Quantos aqui tem uma pessoa na sua vida que ela fez história na sua vida? Talvez outras pessoas não conheçam, ela não precisa ser uma pessoa famosa, mas na história da sua vida, essa pessoa fez história. Quem tem? Maravilha. Quantos aqui tem essa ambição, se é que eu posso dizer assim, de fazer história aqui nesse mundo, de tornar a vida de alguém melhor simplesmente porque você existiu e passou? Amém. Então, essa palavra é para você hoje, tá bom? É para todo mundo que está aqui hoje. Nós vamos estudar a vida de um cara que fez história. Não apenas na vida de algumas pessoas que ele cruzou o caminho, mas ele marcou a história da humanidade, ele marcou a história do cristianismo. É um dos meus personagens favoritos por toda a humanidade dele, que é Pedro, discípulo de Jesus. Quem aqui gosta de Pedro, da história? Ele é um sujeito divertido, né, gente? Aquela pessoa assim, a gente se identifica, porque ele tem altos e baixos. Tem hora que ele é aquele cara de fé que você fala, uau! Tem hora que você fala, velho, ele é louco. Como é que fala isso? Como é que faz isso? Então, e a gente se identifica, porque a gente fala, se Pedro deu conta e Deus fez o que fez na vida dele, eu consigo também. Quem já teve essa sensação? Fala, esse cara foi escolhido por Jesus. Então, Jesus escolheu Pedro. Ali com toda a sua inexperiência, ele era um jovem, ele era inexperiente, ele era sanguíneo, ele tinha o temperamento assim, a flor da pele, ele falava e depois que pensava no que tinha falado, mas ele foi um grande homem de Deus, ele foi aqueles discípulos que Jesus se achegou, ele teve os maiores privilégios, tanto que Jesus falou assim, olha, você é Pedro, e sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. Ele tem um papel importantíssimo no cristianismo, e eu quero analisar aqui uma história que Pedro viveu, já dando honra a quem merece honra. Essa ministração ela é baseada na ministração do pastor Marco Antônio Peixoto, que me impactou profundamente, e eu senti que eu precisava trazê-la para vocês, e transmitir para vocês aquilo que eu recebi. Amém? Amém. Então, abra comigo a sua Bíblia em Mateus, no capítulo 14. Aqui é uma passagem muito conhecida, aquele episódio quando Pedro Pedro anda sobre as águas, né? Só para contextualizar aquilo, imediatamente na história anterior, Jesus teve aquele episódio em que ele alimentou, né, uma multidão, ele alimentou ali 5.000 homens, né, com 5 pães, 2 peixinhos. E ele manda os discípulos, depois que ele faz aquele milagre, ele prega e alimenta a alma e o corpo de todas aquelas pessoas, ele insiste para os discípulos entrarem no barco e ele se retira, ele vai orar, tem um momento sozinho com o Pai. E aí, já é de noite, os discípulos estão no barco, e aí começa, né, uma tempestade, o mar fica agitado, a Bíblia conta que existiam ventos muito fortes, e o vento batia e fazia ondas que batiam contra o barco deles, então eles estavam vivendo aquele momento ali crítico, né? Acompanha comigo a partir do versículo 23. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu ao monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago. As ondas batiam com força no barco, porque o vento soprava contra ele. Então, estava tendo uma ventania muito forte ali. Já de madrugada, entre 3 e 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Eu acho maravilhoso como a Bíblia, né? Andando em cima da água, como se não fosse nada. E aí Jesus está andando em cima da água, de madrugada, naquele escuro, vento forte, as ondas batendo, o mar, né, o lago agitado. E aí, quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram, é um fantasma! E gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse, coragem, sou eu, não tenho medo. Então, Pedro disse, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. E, 29, venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou, socorro, Senhor. E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse, como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco, o vento se acalmou e os discípulos adoraram Jesus. Fala comigo, adoraram Jesus. Dizendo, de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Bom, essa história é bastante conhecida, mas eu quero destacar algumas coisas, talvez que você não tenha percebido e que vão nos ensinar muito.
Nós estamos chegando num tempo, nós vamos começar a viver uma temporada aqui, que nós vamos fazer história. Amém? Vou falar de novo, porque eu gostei do amém, foi bom, mas assim, eu estou falando de fazer história, então eu acho que a gente pode ser um pouco mais, enfático. Nós estamos entrando no tempo que nós vamos começar a fazer história na vida das pessoas. Ai, agora eu gostei. A gente fala amém porque a gente concorda, a gente está vestindo a camisa, a gente fala, isso é para mim, você embarca no barco, tá bom? E aí, o que acontece? Nós estamos literalmente entrando nesse tempo em que nós vamos ser agentes de transformação na nossa sociedade. Servir a Deus aqui na comunhão é maravilhoso. Adorar a Deus aqui como família é vital para as nossas vidas. Mas quem concorda comigo que nós fomos feitos para mais do que isso? Amém? Ser salvo nós já somos. Se o objetivo fosse, eu já falei isso aqui outras vezes, se o objetivo fosse que a gente simplesmente fosse salvo, depois que nós aceitássemos Jesus, nós deveríamos ser arrebatados e levados para o céu, na verdade. Mas Deus deixa a gente aqui na terra com um propósito, e nós estamos perseguindo esse propósito. E nós sabemos que Deus tem muito mais para você, para a sua família e para nós como igreja, a nossa família, Núcleo da Fé. Nós estamos inaugurando um novo tempo. Deus vai nos levar ao próximo patamar, ao próximo nível. E você e a sua família vão subir essa rampa conosco. Quero ouvir um amém? Nós vamos fazer história, queridos. É simplesmente isso. Deus está te convidando hoje a fazer história na vida das pessoas à sua volta, fazer história no nosso país, na nossa cidade. Quem está comigo, fala amém. Estou querendo gerar expectativa mesmo no seu coração. E Pedro foi esse cara que fez história. E eu quero analisar esse contexto que nós acabamos de ler, para ver quais foram as atitudes de Pedro, quais foram os entendimentos que ele teve, que fizeram de Pedro. Quem foi Pedro? Esse homem que marcou a história. Primeira coisa que a gente vai observar, eles estavam vivendo uma crise. Todo mundo concorda? Os discípulos no barco, vento forte de madrugada, as ondas batendo, momento de crise. Quem aqui já passou uma crise na sua vida que você não conseguia enxergar a saída? Talvez uma pessoa de fora conseguia enxergar, mas porque você estava naquele caos, você estava emocionalmente envolvido, você estava emocionalmente, estava desesperado, você fala, meu Deus, acho que eu vou morrer aqui, é o fim. Quem já passou por uma situação assim? E às vezes, quem aqui, nessa situação, alguém de fora interveio e falou assim, não, vamos fazer isso, vamos fazer... E pareceu fácil para aquela pessoa, e para você não pareceu. É muito comum. E aí o que acontece? Só que olha só como Pedro era um cara diferenciado. Pedro estava no barco igual todo mundo, certo? Pedro estava vivendo aquele caos e estava sujeito às mesmas condições que todo mundo. Mas enquanto os outros 11 estavam desesperados, enquanto os outros 11, quando viram Jesus, eles não perceberam que era Jesus, viram um ser andando sobre as águas, eles falaram, é um fantasma, já está ruim porque as ondas estão batendo aqui, já está ruim porque a gente está numa situação instável, agora vem um fantasma na nossa direção, enquanto todo mundo se apavorou, uma pessoa dentro do barco, fala uma pessoa dentro do barco falou assim, peraí, eu conheço essa voz. Uma pessoa no barco, sabe quando você liga o slow motion? Que a pessoa fica... eu imagino assim na minha cabeça, tá, gente? Estava todo mundo, fantasma. E de repente Pedro falou assim, não, eu conheço essa voz. É Jesus. Aquilo ali não é o nosso problema, aquilo ali é a nossa solução. De repente, no meio do caos, e isso é para a nossa vida, quem sabe que nós estamos vivendo um caos na nossa sociedade? Quem sabe que nós estamos vivendo um caos com as nossas famílias, não a sua, talvez pessoalmente, mas talvez também, mas a nossa sociedade, quem sabe que nós estamos vivendo? E de repente está todo mundo às ondas, a sociedade, esse mundo está perdido, crise econômica, crise espiritual, crise de moralidade, crise de todos os jeitos, e está todo mundo o vento, e as ondas, e a água entrando dentro do barco, e agora parece estar pior. De repente, uma pessoa, fala comigo, uma pessoa, fala melhor, fala eu, vai parar tudo e falar assim, peraí, no meio do caos, eu consigo discernir a voz do meu Senhor. E aquilo ali não vem para nos destruir. Ali vem aquele que pode nos salvar. Eu sei a solução para o problema. E Pedro, de repente, se destacou no meio da multidão e falou assim, é Jesus. E ele falou, Jesus, se é você, me manda ir até aí. Amém? Quantos querem ser a pessoa que no meio do caos vão ter a ideia brilhante? Quem quer ser a pessoa que no meio do caos vai ter a paz de espírito?
e a estabilidade emocional para não se desesperar igual todo mundo e discernir a voz do Senhor no meio do caos. Quem quer? Você já teve essa experiência de estar vivendo uma coisa ali, uma situação rotineira, e parar e ouvir a voz do Senhor falando com você no meio do nada? Eu lembro que eu tive essa experiência uma vez no aeroporto, andando, carregando mala. E de repente, no meio daquela confusão, atenção, senhores passageiros. E eu ouvi uma voz, atenção, Anne. O Senhor falando comigo, a sensação é essa, parece que tudo entra em slow motion. E de repente o Senhor está falando isso com você. Às vezes no seu trabalho vai estar todo mundo desesperado. Talvez lá no seu prédio, no condomínio, todo mundo desesperado. Talvez na sua família, todo mundo desesperado. Receber uma notícia ruim, sei lá o que aconteceu. E você fala, pera, eu estou discernindo a voz do Senhor. E você não vai ser como os 11 que vão ficar apavorados. Você vai ser aquele que vai fazer história. Amém? Vamos lá. Primeira coisa que Pedro entendeu nesse contexto. Primeira coisa, quem faz história que entende. Ele definiu, o próprio Pedro definiu o seu próximo prazo. Eita, hoje eu estou boa. O próprio Pedro, também esse tanto de R, o próprio Pedro definiu qual era o seu próximo passo. Presta atenção, eu nunca tinha reparado nisso. Não foi Jesus que falou, Pedro, vem andar sobre as águas. Não foi Jesus. Pedro falou assim, eu estou discernindo essa voz. Que falou, calma, sou eu. Eu estou discernindo, é Jesus. E o próprio Pedro falou assim, Senhor, se é você, manda eu ir aí. Eu vou até você. Quem foi que chamou Pedro para viver um milagre? Não foi nem Jesus, foi o próprio Pedro. Falou assim, ei, se é Jesus, hoje eu vou andar nessa bagaceira. Se ele está andando em cima das águas, eu vou andar também. Você entende isso? Quem definiu o próximo passo de fé não foi Jesus, foi Pedro. Foi na iniciativa dele. Presta atenção, presta atenção. Quem vai fazer história, quem vai entrar com tudo nessa nova temporada, são aquelas pessoas que não terceirizam a responsabilidade pelo seu crescimento espiritual. Às vezes a gente fala assim, eu estou esperando em Deus, eu estou dependendo de Deus, e é uma desculpa para a nossa preguiça espiritual. A gente está espiritualizando a nossa covardia. Nós estamos espiritualizando. Não está dependendo de Deus, não. Você quer depender de Deus? Começa a agir em Deus. Dependa dele agindo nele. Amém? Pedro falou assim, Senhor, é você? Então me chama para andar em cima das águas. Foi o doido do Pedro que deu a ideia. Deixa eu falar. E eu fico imaginando Jesus andando. A galera, fantasma. E Pedro, me chama para andar em cima das águas. Imagino Jesus atolado. Uau! Por isso que eu chamei esse cara. É por isso que eu vou fazer grandes coisas na vida dele. Eu acho que Pedro tirou um uau de Jesus. Deixa eu falar. Vamos tirar um uau de Jesus nesses dias? Vamos? Vamos. Vamos dar motivo para Deus falar lá de cima. Uau! Eles entenderam que eu sou uma fonte inesgotável. E eles estão usando a autoridade que eu dei. Toda a autoridade me foi dada nos céus e da terra. Portanto, vão! Não foi assim que ele falou? E por que a gente não está dando motivos para Deus dizer amém lá do céu? Falar um uau lá do céu? Querido, olha para mim. O próximo passo da sua caminhada com Cristo talvez esteja nas suas mãos. Talvez hoje seja o dia que você falar, Senhor, está aqui no mar, está com vento, está com onda, está tudo escuro, eu não estou sabendo muito bem, mas me chama para andar em cima das águas que eu vou. Amém? Depois veio o sobrenatural, mas depende de um passo de fé. Foi ideia de Pedro. Já parou para pensar que a próxima etapa da sua vida está esperando você dar o start? Você começar? Quantas histórias nós lemos? Quantas pregações no YouTube nós assistimos? Quantos livros nós lemos? Quantos cursos online nós fazemos? E o que nós estamos fazendo com isso? Nós estamos agindo? Não estou esperando em Deus. Está esperando em Deus nada, está com medo de agir. Por que a gente não age em Deus, ao invés de esperar em Deus? Porque Anne, misericórdia, está blasfemando. Como é que Provérbios 16 diz? O coração do homem faz planos. Fazer é uma ação, é um verbo. O coração do homem faz planos. E a resposta certa vem do... Mas enquanto a resposta certa está vindo do Senhor, nós estamos o quê? Fazendo os planos. Amém?
O coração do homem, lá em Provérbios fala, ele traça os caminhos, mas quem dirige os seus passos é o Senhor. Mas como é que o Senhor vai dirigir os seus passos se você não deu nem o primeiro passo? Não levantou nem o pé para dar o passo? É assim, é como uma dança. Ontem eu estava aqui no Clube Jovem e o Senhor me deu esse discernimento. Sabe, às vezes a gente não sabe nem como orar, a gente não sabe nem como começar. É como uma dança e Ele toma a gente pela mão e Ele conduz a dança. Mas se eu não me dispor a dançar, eu nunca vou entender os passos dessa dança. Você consegue entender isso? O coração do homem faz planos, começa a fazer os seus planos, começa a colocar os seus pés no caminho e o Senhor vai guiar os seus passos. A palavra do Senhor fala, abre a sua boca e eu a encherei. Mas precisa abrir a boca, como é que você vai encher? Sem abrir a boca não vai acontecer, amém? É muito óbvio, mas às vezes a gente fica esperando, e esperando, e esperando. Tem uma história de uma mulher que chama Teresia, o sobrenome dela é difícil, eu não lembro. E ela é do Nairobi. E na década de 80, 1988, ela estava num parque da cidade dela, e ela estava ouvindo uma pregação do Reinhard Bonk. Quem já ouviu falar do Reinhard Bonk? Ele tem um ministério fortíssimo de evangelismo, principalmente na África. Assim, depois você vai hoje, entra lá no Google, no YouTube, e coloca Reinhard Bonk. Aquela assim, você vê onde o seu olho alcança tem gente. E ele prega, e o Espírito Santo, assim, nossa, é uma coisa tremenda. Pessoas são curadas, paralítico levanta da cadeira de roda. E ele que escreveu aquele livro Evangelismo por Fogo. É um cara, assim, muito usado. E ele estava nessa cidade e tinha uma mulher lá no final da multidão, essa moça, Teresia, que estava com o coração despedaçado. Ela tinha o sonho de servir ao Senhor desde a sua infância. E ela entrou num casamento que foi muito destrutivo. Ela achou que o cara era uma coisa e não era. E o casamento dela não deu certo, ela sofreu muito. E aquele dia ela estava despedaçada. E ela fala, nossa, se sentindo culpada. Como eu queria ter voltado atrás, ter feito escolhas melhores. Eu tinha o sonho de ser uma missionária, de fazer o que o missionário que está ali está fazendo. E hoje a minha vida está destruída. E naquele dia, as palavras daquele homem, ele foi pregando. E aquele negócio foi contagiando. Ela foi enchendo de fogo. E ela fez uma oração para o Senhor com esperança. Falou assim, Senhor, se o Senhor deu ao Reinhard Bonk 100.000 almas, me dê 100. Me dê o privilégio de ganhar 100 vidas para ti. E eu vou ser uma mulher feliz. E aquela mulher, ela saiu de lá com aquele fogo no coração, determinada a fazer história na vida de 100 pessoas. E aí ela saiu de lá, e durante alguns anos ela ficou perseguindo aquilo. E ela começou um trabalho, tipo uma célula, com algumas mulheres, um trabalho com mulheres, e chamou todas as amigas, e ela recebeu aquela palavra profética, e ela falou assim, eu vou fazer isso também. E ela chamou, na primeira reunião foram 17 mulheres, e ela orou, e Deus ministrou, o Espírito Santo visitou, uma mulher foi curada. E a história se esparramou, na próxima reunião apareceram 55 mulheres. E Deus agiu, ela orou, pessoas foram curadas. Na próxima reunião apareceram 105 mulheres. E elas fizeram de um espaço maior, e orou, e Deus agiu. E começaram alguns milagres a ser documentados nessa reunião. Essa reunião passou para 200, 300. Daqui um pouco elas foram para um lugar maior, né? Arrumaram um galpão. Apareceram 500 pessoas, e semana após semana foi assim. Elas tiveram que ir para o centro de convenções da cidade, reuniram 2.000 mulheres, depois 4.000 mulheres, depois 5.000 mulheres, e já não havia espaço na cidade que coubesse aquela reunião. E ela começou a sofrer retaliação, porque algumas pessoas alguns cristãos falaram, essa mulher é divorciada, ela não pode, né, a gente está falando da década de 80, né? Ela não pode estar fazendo isso, ela não tem autoridade, ninguém pode ir na reunião dela. Mas quando a obra do Senhor, não importa o seu passado, não importa as suas cicatrizes, não importa os seus traumas, quando você decide fazer a história na vida de alguém, Deus faz história na sua vida e na vida das outras pessoas. Não importa de onde você veio, pelo contrário, de onde você veio, faz a glória ser ainda maior para Ele, amém? 10 anos depois, essa mulher fez uma reunião naquele mesmo parque onde Jesus curou o coração dela. E o Reinhard Bonk agora estava na plateia. E naquela reunião se reuniram 200.000 pessoas. Milhares de pessoas aceitaram a Cristo, porque alguém decidiu pular do barco e falar, Jesus me chama, e você andou sobre as águas. Amém.
Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Lá em João, no capítulo 14, Jesus fez uma oração pelos seus discípulos. Ele estava prestes a ser crucificado, era o momento final dele. Ele fala assim, gente, aqueles que creem em mim farão as mesmas coisas que eu faço e coisas ainda maiores. E ele falou uma coisa que é muito importante que você entenda nessa noite. Ele falou o seguinte, quando vocês me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Por quê? Porque o Pai vai ser glorificado no Filho. E eu estarei com vocês. E a prova é essa. Quando vocês pedirem alguma coisa, eu farei. Ele está falando o seguinte, o mundo vai entender que Deus é Pai quando ele tiver esse relacionamento de pai e filho como eu tenho com ele. Jesus estava explicando para os discípulos que o pai seria reconhecido, a natureza de Deus, a natureza de pai é reconhecido quando o pai atende o pedido do seu filho. O pai só atende o pedido do seu filho e ele atendia de Jesus porque Jesus era o filho. E Jesus estava falando para os discípulos o seguinte, o mundo vai entender que Deus é o pai de vocês quando vocês começarem a orar e as coisas começarem a acontecer. E o mundo vai entender que Deus, ele é pai. Presta atenção nisso. Quem explica muito bem sobre esse assunto é o Bill Johnson, mas ele fala o seguinte, para Deus ser reconhecido como criador, ele não precisa da gente, ok? Basta ele criar, haja luz, ponto, ele é criador. Para Deus ser conhecido como Salvador, só precisou Jesus ir morrer morrer pelos nossos pecados e pronto, ele salvou. Para Deus ser conhecido como vitorioso, basta ele vencer uma batalha, ele passa a ser vitorioso. Mas para Deus ser reconhecido como Pai, é necessário que hajam filhos. E filhos precisam de ter relacionamento com o seu pai. Os filhos precisam começar a pedir coisa ao pai. E o pai, em nome de Jesus, vai conceder. E o mundo vai entender, peraí, tem alguma coisa diferente acontecendo naquela igreja, tem alguma coisa diferente acontecendo em Brasília, parece que o pai está sendo manifesto, porque os filhos finalmente entenderam que ia ter relacionamento, os filhos finalmente resolveram pular do barco, os filhos finalmente estão andando sobre as águas, e o mundo vai saber que existe um Deus que é pai, e o mundo finalmente vai saber que existe poder de Deus manifesto aqui nos nossos dias, porque coisas bonitas o mundo pode dar, tecnologia o mundo pode dar, avanços o mundo pode dar, mas o sobrenatural só os filhos de Deus podem alcançar. Amém! É preciso que hajam filhos para que a natureza do Pai seja revelada. Amém? Vira-me do seu lado e fala assim, é preciso que existam filhos para que a natureza do Pai seja revelada. Você já pediu para Deus te usar hoje? Amém? Se você começar a pedir, Deus vai dar situações. Vocês lembram da história do Alex? Alex, a gente morava, tem uns anos. A gente morava na Vila Planalto. Um dia ele estava em casa. Senhor, me usa. Eu quero ser usado. Ele acabou de fazer a oração. Ele ouviu um grito na rua. Ele desceu, tá a mulher com a faca na mão e o marido do outro lado. Eu vou te matar. Aí o Alex, já, Senhor? Resposta express. Aí vai o Alex, oi, moça, tudo bem? E foi lá. Daqui a pouco conversou, me dá a faca aqui. Tirou a faca da mão dela, ministrou o evangelho, a reconciliação, reconciliou aquele casal, fez o apelo de salvação. Express. Quando você decide dar o primeiro passo e falar assim, eu vou, o Senhor vai causar situações para você ir. Amém? Vamos pular do barco, gente? Amém? Amém. Segunda coisa que Pedro entendeu. Ele entendeu que o bom de hoje não é suficiente para amanhã. Repete comigo, o bom de hoje não é suficiente para amanhã. E ele aprendeu de uma maneira muito express também. Pulou do barco. Estou andando sobre as águas. Eu fico imaginando como deve ter sido essa sensação. Será que ficou sólido? Será que ele deslizou? Eu não sei. E quando ele começou a andar, estava maravilhoso, estava excelente. Olha, nível de fé batendo nas alturas. Aí ele olhou e falou assim, gente, mas está forte, né, o vento. A aguinha deu uma olhadinha. Acho que quando a água começou a dar uma olhadinha, ele ferrou. E ele começou a afundar. A história de Pedro nos conta que não existe experiência com Deus tão forte que te livre do perigo de afundar amanhã.
né, pastor Edu? Nós vimos pessoas aqui, eu já contei no outro culto, que receberam dentes de ouro. Estava orando aqui na igreja, lá no Xerecantas. E os dentes das pessoas transformavam em ouro. Tipo aquela obturação que faz um dente todo, sabe? Aquele prateado, só que de ouro. E eu conheço pessoas que receberam dentes de ouro de maneira sobrenatural e não caminham com o Senhor hoje. O bom de hoje não é suficiente para amanhã. Se você está muito bem com o Senhor hoje, nós precisamos tomar cuidado para amanhã a gente não estar afundando. Amém? E se você já esteve muito bem com o Senhor e hoje você não está, querido, talvez você esteja afundando, mas não existe pessoa que afunde, que não esteja ao alcance das mãos de Jesus e que Ele não possa resgatar na hora certa. Amém? Mas nós precisamos fazer como... Vocês lembram quando a gente... Quem que já passou por essa situação? Você abre seu WhatsApp para conversar com alguém, você conversa com todo mundo e esquece que você foi fazer lá no WhatsApp. Né? Ou então você sai da sua... Né? Eu sempre costumo falar, você abre a geladeira e fala, nossa, preciso pegar não sei o que lá no quarto. Aí você fecha a geladeira. Aí você vai lá no quarto. Chega no quarto. O que eu vim fazer aqui? Quem já viveu isso? Já passou por essa situação? O que você faz para lembrar? Volta lá na geladeira, não é? Abre a geladeira. Quando você abre a geladeira, lembrei. Quem já passou por essa experiência? Pronto, a vida espiritual é a mesma coisa. Se você chegou no quarto na sua caminhada espiritual, na sua vida com Deus, e se esqueceu como é, e se esqueceu como é aquele fogo, se esqueceu como é aquela sensação, se esqueceu da voz do Espírito, não tem mais paixão pela palavra, querido, pelo amor de Deus, sai desse quarto, volta lá na geladeira, abre, enfia a cara lá dentro e lembra, volta lá onde você caiu, volta lá onde as coisas funcionavam e retoma, porque não é tempo da gente ficar esquecido com a amnésia espiritual. O mundo clama por resposta. O mundo clama por Pedros que vão reconhecer a voz do Senhor no meio da tempestade e não vão se apavorar, mas vão pular do barco. Amém. Gente, Jesus está voltando. Meu pai esteve no congresso agora, eu não sei se ele contou isso aqui no culto de quinta, se contou, quem ouviu vai ver de novo. Ele estava no congresso agora e ele ouviu, tá, gente? Um pastor que trabalha no Egito. O Egito, ele tem hoje a maior comunidade muçulmana do mundo, com aqueles grupos terroristas que perseguem, eles estão vivendo uma perseguição real, morte, atentados, igrejas sendo explodidas, esse tipo de coisa. E esse pastor, ele está contando algumas experiências, meu pai viu, presenciou, a pessoa que está vivendo isso lá. Ele esteve aqui em Brasília ministrando. E esse pastor tem um filho que é pastor também, que trabalha com ele no Egito. E isso aconteceu na célula do filho dele. Tá? Diz que eles estavam numa célula de homens, uma reunião, todos convertidos. E um deles levou um visitante. E esse visitante, quando estava saindo de casa, a esposa falou assim, você vai na reunião dos cristãos? E ele falou assim, vou, mas não se preocupa não, que minha cabeça está muito tranquila. Não tem nada que eles vão falar lá que vai duvidar aqui do que das minhas convicções. E ele foi, vai ter um lanche lá, eu vou. Mal ele sabia o lanche que ia ter. E quando chegou lá, eles estavam conversando, e esse filho desse pastor falou assim, quem que gostaria de fazer uma oração? Para a surpresa dele, esse cara que era o visitante, que é da fé muçulmana, ele pegou e começou a falar. Uma mistura de fala com oração, mas ficou todo mundo olhando para ele, impactado, porque ele falava com fogo, ele levantou e ele começou a falar e conversar, e o pessoal olhando para ele, disse que ele falava com tanta intensidade, que esse pastor, filho do pastor que estava contando o testemunho, falou assim, esse homem teve uma experiência com Deus, porque a forma como ele está falando de Jesus, a forma é tão apaixonada, é tão verdadeira, que eu nunca vi. E aí, quando ele terminou, e aí o pessoal ficou assim, aí eu falei assim, nossa, que oração linda que você fez, onde você aprendeu ele? Eu não estava orando, não? Vocês não viram? Jesus estava aqui. Eu estava conversando com ele. E eu não acreditava, mas eu vou ser cristão. Ele estava aqui nessa sala, vocês não viram. Jesus apareceu para aquele homem no meio da sala. E Jesus tem aparecido para milhares, centenas de pessoas ali no Oriente Médio, ali no Egito. E aquele homem falou assim, decidiu se converter na hora, porque ele viu Jesus, como não? E aí, quando ele chegou em casa preocupado, como é que eu vou contar isso para minha mulher? Quando ele abriu a porta, a mulher falou assim, meu amor, deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você estava na reunião lá dos cristãos, Jesus veio aqui na nossa casa e ele conversou comigo e nós precisamos nos converter a Ele.
Aguenta aí. Segura seu... não, segura não, pode aplaudir. Aí esse pastor que estava aqui, falou assim, Deus, converte o próximo Paulo. Pega alguém que é perseguidor e faz com que ele tenha uma experiência contigo para ele converter, porque nós precisamos. Aí um homem, ele tinha uma célula terrorista, tá? Ele era o líder dessa célula terrorista, ele planejava atentados. Ele teve um acidente e ele viu uma luz. E nessa luz ele teve um sonho, uma visão. E Jesus apareceu para ele e falou assim, por que você me persegue? E ele teve aquela experiência, depois daquele acidente, ele voltou e ele falou assim, eu preciso me converter. Se converteu. Passados uns dias, uma pessoa do grupo dele falou assim, olha, estou planejando um ataque assim, 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 eu preciso da sua ajuda. Tem um grupo de cristãos assim, 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 e eu quero armar uma emboscada para eles. E ele falou assim, nós não podemos fazer isso, porque eu sou cristão agora. O cara, o quê? Eu sou cristão agora, Jesus apareceu para mim e eu quero te falar uma coisa. Vá para casa e fala, Jesus, se isso é verdade, aparece para mim. E espera para ver o que vai dar. O cara foi para casa. Falou, Jesus, se é verdade, me mostra, aparece para mim o que aconteceu. Jesus apareceu para ele. Ele voltou, Jesus apareceu para mim. Eu sou um cristão. Esse cara, que era líder da célula terrorista, sozinho, já levou mais de 3.000 pessoas a Cristo. Ele abriu um escritóriozinho e ele fica o dia todo atendendo gente que vai lá. E ele compartilha o evangelho, e ele ora, e ele expulsa demônio. Eles estão vendo crianças ressuscitarem, crianças que morreram por causa de enfermidades. Eles levam lá, eles oram e as crianças estão ressuscitando. Na cidade desse pastor, todos os lares já tem um cristão, porque Jesus é real, Ele é vivo e Ele nos convida a andar sobre as águas. E o que a gente está fazendo nessa vida que a gente não pulou no mar ainda? Isso é pra gente, é o nosso tempo. Não estou falando de história lá da igreja primitiva, não. Eu estou falando hoje, 2019, está acontecendo. Está acontecendo e Jesus tem pressa. E a gente está demorando, então Ele mesmo está aparecendo para as pessoas. Ele mesmo está levando Bíblia para as pessoas. Toda vez que eu saio para congressos e eu conheço pessoas que estão trabalhando no Oriente Médio, essas histórias são comuns lá. Terceiro e último. Então vamos orar. Terceiro e último. Até esqueci. Soube pedir ajuda no momento certo. Presta atenção. Pode colocar o versículo. Tudo que é bom, no que a gente falou, o que é bom hoje, pode não ser bom amanhã. Nós precisamos voltar lá atrás e resgatar. Amém? Mas se você já está afundando, deixa eu falar uma coisa. Pede ajuda. Pedro, ele entendeu isso. A Bíblia fala lá. Quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou. Fala comigo, começou. Ele não esperou estar afundado. Ele não esperou submergir, ficar sem consciência para alguém lá e salvar ele. Quando ele percebeu os primeiros sinais que ele estava afundando, ele falou, Jesus, me ajuda. Socorro. Olha aqui para mim, presta muita atenção. Principalmente você que é convertido há muito tempo. Talvez você saiba nadar. Você já caminha há muitos anos, você já passou por muitas crises, talvez você saiba nadar. E quem sabe nadar dificilmente pede ajuda. E deixa eu falar uma coisa, provavelmente você não vai morrer, mas você também não vai andar sobre as águas. Quem sabe nadar não morre, mas fica cansado e perde o privilégio de andar sobre as águas. Mas Pedro falou assim, eu já andei sobre as águas um dia. E hoje eu estou aqui me afundando. Eu não vou esperar esse negócio subir a água. Presta atenção. A água, quando ela está aqui, ó, por aqui assim, perto do nariz, você ainda respira, certo? Mas você já não consegue mais falar. Você já não consegue mais pedir ajuda. Não deixa você ficar com a água por aqui. Tá respirando, eu tô vivo, tá tudo bem, tá? Tenta falar, não consegue mais falar porque a água já está por aqui. Nós precisamos pedir ajuda. Porque senão a gente estava sozinho, a gente é igreja por um motivo.
A Bíblia diz, é melhor serem dois do que um, porque quando um cair, o outro... Isso não é só para casamento não, gente, isso é para a igreja. Está passando luta sozinho, está passando aflição sozinho, está passando problema no casamento sozinho, está enfrentando lutas, tentações e, sabe, vícios e não está pedindo ajuda. Não deixa a água ficar por aqui que você está vivo, mas não consegue mais pedir. Não deixa você perder a consciência e de repente você já não consegue mais pedir. Pedro nos ensina humildade também. O mesmo cara que foi audacioso, corajoso e falou, me manda aí que eu vou pular na água, eu vou andar em cima da água. O mesmo cara que determinou o próximo passo dele foi o mesmo cara que no menor problema falou, me ajuda. E isso nos ensina, por isso que Pedro foi Pedro. Por isso que Pedro, volátil, se tornou uma rocha. Porque sabia que era humano e sabia que precisava de ajuda. Como eu preciso e como você precisa. Ninguém chega lá sozinho. Ninguém chega lá sozinho financeiramente. Todo mundo precisou de ajuda um dia, não é? Todo mundo precisou de uma indicação de um emprego um dia. Todo mundo precisou de um conselho no casamento um dia. Todo mundo precisou de um puxão de orelha e falar, tá doido, meu filho? Você tá errado, vai lá e pede perdão. Todo mundo precisou de um empurrãozinho um dia. Com você não é diferente. E nós estamos aqui como igreja para isso. Porque nós vamos marcar a história, sim. Mas a primeira pessoa que nós vamos marcar a história é a pessoa que está do nosso lado. Olha para mim. Última coisa, a gente vai orar de verdade. Às vezes, Deus não vai pegar a gente e tirar da situação. Às vezes, Deus vai deixar para que alguém do nosso lado ajude a gente. Ele vai enviar o socorro. Mas às vezes não vai ser um anjo que vai vir do céu e te socorrer. Às vezes vai ser o teu irmão que está do seu lado. Às vezes vai ser a tua esposa. Às vezes vai ser o teu marido. Às vezes vai ser um irmão, uma irmã. Às vezes vai ser o seu líder de célula. Sabe para quê? Para que nós possamos reconhecer um ao outro em honra. Para que nós possamos amar um ao outro. Para que nós possamos ser humildes e saber que nós precisamos um do outro. Para que nós sejamos um. E para que o mundo saiba que o Pai o enviou. Amém? Quantos aqui querem marcar a história? Fica de pé comigo no seu lugar. Feche os seus olhos comigo. Pede para o Senhor o que você precisa nessa noite. Define o próximo passo. Qual é o próximo passo? O Senhor falou para Moisés, por que clamas a mim? Diga ao povo que marche. Fala para o Senhor, Deus, eu quero, me chama para ir sobre essas águas. Me chama para ir sobre as águas e eu vou. Me usa. Tem coisa que a gente nem precisa perguntar para Deus, não. Deus, será que eu devo abrir uma casa de paz? Nem gasta sua oração com isso, Ele quer. Só vai. Deus, será que eu devo perdoar? Não gasta sua oração com isso, deve. Perdoe. Deus, será que eu devo me envolver no ministério da igreja? É claro que deve. Qual é o próximo passo? Talvez você hoje não está tão bom quanto esteve. Talvez um dia você andou sobre as águas e hoje você está afundando. Fala, Senhor, me ajuda. Me tira desse lugar. Me tira desse lugar aqui onde a minha fé está naufragando e me traz para a superfície de novo. Talvez você está lá nadando, porque se recusou a pedir ajuda e está cansado. Fala, Deus, eu não quero nadar sozinho, eu quero andar sobre as águas. Quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro. Sozinhos, cansados, ou sentem que estão afundando.
quer seja por um problema, quer seja na sua fé, quer seja por uma circunstância externa que não tem nem nada a ver com você, mas você sente que está afundando, quer seja porque você esfriou, não importa o motivo, a gente não quer saber. Mas hoje você quer fazer como Pedro, quer levantar a mão e falar: eu preciso de ajuda. Eu quero que você levante a sua mão no seu lugar e nós vamos orar por você. Isso, pode levantar. Se você hoje precisa de Jesus, só levanta a sua mão também e fala: preciso de Jesus. E nós somos igreja aqui, amém? E se você tem alguém do seu lado com a mão levantada, encosta nessa pessoa, pega no ombro dele e dela. Eu preciso da sua ajuda, que são muitas mãos levantadas. Nós somos igreja e a mesma autoridade que estava sobre essas pessoas todas que eu falei está sobre você. E Deus vai usar a sua vida. Deus, nós oramos por essas pessoas, esses homens e mulheres com mãos erguidas, em humildade, falando: eu preciso de ajuda, eu estou afundando aqui sozinho, mas eu sei que o mesmo Deus que resgatou Pedro na hora que ele precisou, na hora que ele estava afundando, Ele está aqui. E eu te peço, Jesus, em nome do Senhor, toca cada vida agora. Nós mandamos embora, Deus, toda enfermidade, nós mandamos embora as doenças da alma, nós mandamos embora a falta de esperança, nós mandamos embora a angústia, o terror noturno, a depressão, nós mandamos embora agora em nome de Jesus. Nós liberamos uma palavra de cura, cura no corpo, cura na alma, cura no espírito. Se existe alguém aqui opresso, debaixo do jugo e da maldição de Satanás, na autoridade que há no nome de Jesus, nós te repreendemos e mandamos você sair agora em nome de Jesus. Nós mandamos agora ondas de paz e esperança e avivamento e alegria, e o Senhor te toma pelas mãos e Ele renova as suas forças. Recebe força sobrenatural do céu. Deus, derrama fé neste lugar, o dom da fé. Aquela pessoa que a sua fé é fraca, que nem sabe mais se acredita, recebe o toque de Deus na sua vida agora. O Senhor te aviva agora, e o Senhor vai te tirar desse lugar tenebroso, nesse lugar frio e vazio, e o Senhor coloca fogo sobre a sua alma, fogo sobre o seu coração. Em nome de Jesus, toda desesperança que seja arrancada, envia, Deus, o seu socorro da família, envia o socorro espiritual, envia salvação, envia libertação agora em nome de Jesus. Nós abençoamos essas pessoas. Toda solidão, todo medo agora seja substituído por confiança, alegria e consolo do Espírito Santo de Deus. Nós liberamos palavras de vida sobre você. Nós liberamos em nome de Jesus cura. Nós liberamos sobre você alegria. Nós liberamos um novo tempo na sua vida. O Senhor vai fazer história na sua vida, e você vai fazer história na vida das outras pessoas. Recebe o toque de Deus agora. Recebe o toque de Deus agora. Recebe o toque de Deus agora. Do alto da cabeça, a planta dos pés, que o fogo do Senhor possa te incendiar, queimando a maldição, queimando o pecado, a acusação, a dor. E nós declaramos você livre em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. 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 Quem crê diz amém. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Dê-lhe um grito de júbilo, de alegria, de autoridade. Grita bem forte, grita bem forte, grita bem forte, porque cadeias foram quebradas nesse lugar. Amém. Amém. Vira do seu lado. Fala para essa pessoa: essa semana nós vamos agir, pular do barco. Amém. Glória a Deus. Senta no seu lugar rapidinho.